Curiosidades Top 10. Se você é curioso como eu, venha se divertir. Se inscreva no canal, ative o sininho. Não esqueça de deixar seu like. Bora lá! Em uma área deserta da Sibéria, na Rússia, ocorreu uma explosão misteriosa. Na época, as bombas atômicas ainda não haviam sido inventadas, mas o poder dessa explosão foi equivalente a 200.000 toneladas de TNT, o mesmo que explodir 10 bombas atômicas de Hiroshima ao mesmo tempo. Mais de 80.000 árvores foram derrubadas em uma área de 2.150 km². Como a explosão aconteceu em uma região remota, o evento causou apenas 3 mortes, então poucos testemunharam o objeto que causou o impacto. Devido à situação política instável na Rússia naquela época, o governo ignorou o incidente, e só 19 anos depois uma equipe de investigação soviética foi até o local da explosão. Eles se depararam com uma cena surpreendente. Todas as árvores estavam inclinadas em uma mesma direção, mas não havia cratera de meteorito, algo bem diferente de uma colisão comum de meteorito. Alguns acreditam que foi um meteoro de gelo que atingiu a Terra, enquanto outros sugerem teorias mais exóticas, como uma explosão de antimatéria ou a colisão de um enorme OVNI. Mais de um século depois, há novas descobertas sobre a explosão de Tunguska. Afinal, que objeto causou tamanha destruição? Hoje, vamos falar sobre a explosão de Tunguska. Em 30 de junho de 1908, uma catástrofe de escala cósmica atingiu a região da Tunguska, na Sibéria, Rússia. Naquele dia, às 7h01 da manhã, moradores locais avistaram uma bola de fogo com brilho tão intenso quanto o sol cruzando o céu, com um diâmetro entre 50 e 100 metros e uma cauda de luz azulada. Antes que pudessem reagir, uma forte luz iluminou todo o céu, algo que nunca haviam presenciado. Em seguida, sentiram a terra tremer. Testemunhas afirmaram ter visto uma enorme nuvem em forma de cogumelo. A onda de choque da explosão quebrou janelas em um raio de 650 quilômetros e até mesmo pessoas a centenas de quilômetros sentiram o calor do ar. O terremoto gerado pelo impacto logo foi registrado por sismógrafos em toda a Rússia e em todo o continente eurasiático. Chegou a ser detectado no Reino Unido e até mesmo nos Estados Unidos, do outro lado do Oceano Pacífico. Nos dias que se seguiram, o céu sobre Tunguska continuava a brilhar à noite com uma luz alaranjada, quase como se fosse dia, e esse fenômeno misterioso chegou até a Europa, evidenciando o imenso poder da explosão. Na época, a Rússia ainda estava sob o governo do czar Nicolau II, cujo regime estava prestes a ruir. Devido à localização remota da Tunguska, numa região onde havia mais animais do que habitantes, o governo czarista não mostrou interesse em investigar o evento. Somente em 1927, depois que a União Soviética substituiu o Império Russo, uma equipe de exploração foi enviada para o local da explosão de Tunguska. O objetivo, entretanto, não era esclarecer a causa do evento, mas sim procurar depósitos de ferro. O mineralogista Leonid Kulik, da Academia de Ciências da União Soviética, liderou a expedição e convenceu o governo soviético alegando que a explosão de Tunguska poderia ter sido causada por um enorme meteorito, o que indicaria a presença de grandes quantidades de minério de ferro, algo útil para a indústria soviética em crescimento. Assim, o governo soviético enviou a equipe de exploração, sendo esta a primeira expedição a visitar o local da explosão de Tunguska em quase 20 anos. Diferente do que eles imaginavam, a cena no ponto de explosão surpreendeu o líder da expedição, Kulik. Com a ajuda de caçadores locais, a equipe de investigação conseguiu localizar o centro da explosão, mas, para sua surpresa, não encontraram nenhuma cratera de meteoro, apesar de acreditarem que o evento havia sido causado por um enorme impacto meteórico. Embora o incidente tivesse ocorrido quase 20 anos antes, seria impossível que não restassem vestígios de uma cratera. Ainda mais impressionante foi o fato de que, em um raio de 20 quilômetros, todas as árvores estavam queimadas e inclinadas em uma mesma direção, criando uma paisagem semelhante a um cenário apocalíptico. Curiosamente, as árvores no centro da explosão permaneceram de pé, embora sem galhos ou casca. O mistério não parou por aí. Em conversa com os habitantes locais, a equipe descobriu que muitas das árvores na área da explosão haviam começado a crescer a uma taxa acelerada. Por exemplo, os anéis de crescimento das árvores antes do evento tinham cerca de 1 milímetro de largura, mas após a explosão, os anéis passaram a crescer até 5 milímetros. Nos anos seguintes, Kulik retornou 3 vezes à região de Tunguska. Em uma das últimas expedições, a equipe encontrou um pântano a poucos quilômetros do ponto de explosão e suspeitou que fosse uma cratera de meteoro.
No entanto, após drenarem a água, encontraram apenas restos de árvores no fundo e nenhuma evidência de metal meteórico ou vidro formado por alta temperatura, confirmando que não era uma cratera de impacto. Posteriormente, Kulik organizou um sobrevoo da área e observou que o padrão de queda das árvores formava uma gigantesca figura em forma de borboleta, o que forneceu pistas importantes para investigações futuras sobre o mistério da explosão de Tunguska. Em geral, existem 5 tipos de objetos espaciais que podem colidir com a Terra. Primeiro, meteoritos dividem-se em rochosos, metálicos e mistos. São pequenos corpos celestes, fragmentos de asteroides ou cometas que, ao serem capturados pela gravidade da Terra, entram em sua atmosfera, criando um brilho intenso. Ao colidirem com o solo, geralmente formam crateras de impacto. Segundo, meteoro. Refere-se a pequenos corpos estelares, geralmente poeira cósmica ou pequenos fragmentos sólidos, que geram luz e calor ao se friccionarem com a atmosfera da Terra. Como são pequenos, se queimam totalmente antes de alcançar o solo, criando um fenômeno luminoso passageiro no céu. Terceiro, bólido. Um meteoro particularmente brilhante, geralmente formado por um meteorito ou grupo de meteoritos de maior tamanho. O bólido é mais luminoso que um meteoro comum e pode durar mais tempo, podendo explodir sem atingir o solo. Quarto, cometas. Objetos celestes compostos de gelo, poeira e rochas que orbitam o Sol em trajetórias elípticas. Quando se aproximam do Sol, sua radiação aquece o gelo e a poeira, criando a característica cauda de cometa, facilmente visível em observações astronômicas. Quinto, asteroides. São rochas e metais grandes que orbitam o Sol. Considerados remanescentes do início do Sistema Solar, têm um diâmetro considerável e, ao colidirem com a Terra, causam destruição massiva. Foi um asteroide de cerca de 10 km de diâmetro que, há aproximadamente 60 milhões de anos, provocou a extinção dos dinossauros. Em 1930, o astrônomo britânico Francis Whipple. De acordo com o relatório de investigação de Kulik, foi sugerido que a causa da explosão de Tunguska poderia ser um cometa gigante. Como os cometas são compostos principalmente de gelo e poeira, eles se evaporariam completamente após o impacto, não deixando uma cratera típica como ocorre em colisões com corpos sólidos. Além disso, a teoria do cometa também explica o fenômeno do céu noturno iluminado como o dia, observado nas áreas ao redor após a explosão de Tunguska. Esse brilho noturno teria sido causado pelo rastro de gelo e poeira do cometa, que, ao refletir a luz solar, iluminou o céu. Como não foi encontrada nenhuma cratera, essa teoria ganhou aceitação. Nos anos 1960, equipes de pesquisa encontraram pequenas esferas de vidro com alguns milímetros de diâmetro na área da explosão. Essas esferas contêm uma alta concentração de liga metálica e ferro, geralmente encontrada em meteoritos, o que sugere que a explosão foi causada por um corpo sólido extraterrestre. Testes químicos mostraram ainda a presença de elementos raros na Terra, mas comuns em meteoritos. Isso enfraqueceu a teoria do cometa, já que ele não conteria grande quantidade de metais. Mais tarde, em 1900, cientistas italianos analisaram amostras de árvores da área de impacto e encontraram substâncias típicas de asteroides rochosos, pouco comuns em cometas. Em 2007, outra equipe italiana encontrou o Lago Checo, localizado 8 km a noroeste do epicentro. Como o lago não aparecia em mapas antigos, eles acreditam que ele foi criado por um fragmento do asteroide de Tunguska. A hipótese é que o fragmento se alojou a 10 metros de profundidade no sedimento do fundo do lago. No entanto, as autoridades russas não permitiram escavações para comprovar a hipótese. Alguns pesquisadores questionam a teoria do Lago Checo, argumentando que as árvores ao redor do lago não apresentam sinais de crescimento afetado, o que seria esperado após um impacto de meteorito. Em 2019, outra teoria surgiu, baseada em um evento em 1972, quando um meteorito do tamanho de um caminhão entrou na atmosfera terrestre, subiu de volta a uma altitude de 50 km e voltou ao espaço sem colidir com o solo. Nikola Tesla era um famoso físico e especialista em eletricidade que, na época, estava experimentando a transmissão de energia infinita. Em 1901, Tesla construiu uma torre de 56 metros de altura em Nova York, com o objetivo inicial de transmitir eletricidade através do ar para distribuir energia globalmente. No entanto, em 1906, o grande terremoto de São Francisco causou uma crise bancária, impactando severamente os investidores de Tesla, levando ao cancelamento de seus investimentos e o colocando em uma situação financeira crítica. Foi nesse momento que Tesla começou a mudar sua abordagem.
ele passou a acreditar que sua tecnologia de transmissão sem fio poderia ser armada, permitindo que feixes de energia direcionais fossem disparados para atingir um alvo específico, referindo-se a isso como feixes da morte. Com isso, ele esperava atrair investimentos militares para continuar suas pesquisas, embora sua intenção não fosse criar armas mortais. Entretanto, houve quem especulasse que, em 1907, Tesla havia pesquisado extensivamente sobre a região de Tunguska, na Sibéria, em bibliotecas. Após a explosão de Tunguska em 1908, ele entrou em contato com o explorador americano Robert Peary, que estava em expedição no Ártico, para saber mais sobre as circunstâncias da explosão. Essa série de coincidências levou as pessoas a conjecturarem que Tesla poderia ter testado sua tecnologia, direcionando os feixes de energia para a desabitada Sibéria. No entanto, é evidente que os efeitos da explosão foram muito maiores do que Tesla havia previsto. Em 2018, o Laboratório Nacional Sandia, um dos 3 laboratórios nucleares sob a supervisão da Comissão de Segurança Nuclear dos Estados Unidos, conduziu uma pesquisa sobre a explosão de Tunguska. Eles desenvolveram diversos modelos de impacto para explicar o fenômeno. O principal físico pesquisador, Dr. Mark Boslough, afirmou que a explosão foi causada por um grande cometa ou meteoro que detonou a 10 km de altura. Eles também confirmaram simulações realizadas em 1950 por um laboratório de pressão que reproduziram um cenário muito semelhante ao da explosão de Tunguska, incluindo um fenômeno de árvores caídas em forma de borboleta, com a notável diferença de que as árvores no ponto central da explosão permaneceram de pé. Dr. Boslough destacou que, usando software de simulação de inteligência artificial de ponta, descobriram que o meteoro e o solo formaram um ângulo específico e a explosão ocorreu no ar, semelhante ao que aconteceu em Tunguska. Com dados precisos, eles conseguiram reproduzir imagens que se assemelhavam em mais de 90% às fotografias aéreas tiradas por Curtiz em 1930. A razão pela qual as árvores no ponto central da explosão permaneceram intactas remete ao que se observou em Hiroshima em 1945, onde todos os edifícios em um raio de 2 km foram destruídos, exceto por um, conhecido como cúpula da bomba atômica. Isso ocorre porque, sob uma explosão gigantesca, existe um pequeno espaço com pressão vertical, enquanto a pressão horizontal é muito menor, permitindo que os objetos próximos ao centro se mantenham. Os moradores que testemunharam a explosão em Tunguska relataram ver uma nuvem em forma de cogumelo, muito semelhante ao fenômeno nuclear observado em Hiroshima. De acordo com as evidências, a explosão em Tunguska foi provavelmente causada por um cometa ou meteoro que detonou a 10 km de altura, consumindo todos os fragmentos e convertendo-os em energia, resultando na ausência de uma grande cratera. No entanto, a pergunta que permanece é: por que esse meteoro caiu em uma área tão desabitada como a Sibéria? Por que um meteoro desse tamanho detonou a 10 km de altura? Se a explosão não tivesse ocorrido e o meteoro tivesse colidido diretamente com a Terra, a nuvem de poeira resultante poderia ter afetado o clima global, levando à extinção de várias espécies. A explosão de Tunguska foi a maior explosão já registrada desde o surgimento da humanidade. Seria possível que uma força desconhecida tenha impedido que esse meteoro colidisse com a Terra, protegendo a humanidade e a vida na Terra? Talvez a explosão de Tunguska seja a menor consequência de uma catástrofe que foi evitada. O que achou de tudo isso? Gostou? Se inscreva no canal. Curiosidades Top 10. Até mais!